15 alimentos venenosos para quem tem diabetes ou pré-diabetes. Bom, nesse momento eu vou falar com você sobre os 15 alimentos ou itens, vocês vão entender ao longo da lista, que são completamente venenosos se vocês estão com diabetes ou pré-diabetes ou com nível de açúcar muito alto no sangue. Antes de eu começar a falar sobre esses alimentos, eu vou fazer uma coisinha aqui que muita gente me pediu. A primeira delas é explicar de onde vem esse conhecimento que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, que vem da medicina Ayurveda. Então, eu vou explicar um pouquinho do que é Ayurveda e depois vou listar esses alimentos explicando o porquê deles. Porque geralmente, pessoal, quando a gente fala sobre evitar alguns alimentos para quem já tem a glicemia alta ou para quem é pré-diabético ou diabético, a gente pensa só no açúcar. Mas existe um mecanismo que no Ayurveda nos ensina a entender a diabetes de modo diferente. Aliás, eu já falei em vídeos anteriores aqui que a medicina Ayurveda, ela classifica 21 tipos de doença que são ali, que estão ao redor do que é diabetes. O mais incrível é que essas classificações, elas existem há milênios, com certeza muito mais do que 5.000 anos. Eu falo 5.000 anos porque tem 5.000 anos que o texto mais antigo do Ayurveda foi escrito. Então, com certeza, esse saber é anterior a essa escrita. Então, a gente tem uma medicina aí milenar que já fala da diabetes há muito tempo. E lembrando a vocês que esse assunto sobre diabetes, eu gosto de falar bastante dele, porque não é só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro a gente vê uma situação completamente epidêmica quando a gente fala de diabetes. E na Índia, que é o país que originou a medicina Ayurveda, a gente tem aí mais de 70 milhões de pessoas sofrendo desse mal. Bom, antes de eu falar de cada alimento, eu queria dizer para vocês que a Ayurveda é a medicina mais antiga da humanidade. Ela tem características muito diferentes da nossa medicina ocidental, mas tem muita coisa que a medicina ocidental trouxe para o Ayurveda, que o Ayurveda trouxe para a medicina ocidental, que é utilizada até hoje na nossa medicina, porque o Ayurveda é a vovó das medicinas. E todo mundo sabe que a vovó sempre tem receitas mágicas, né? Isso não foge do Ayurveda também. O Ayurveda, ele trata o ser humano a partir de propostas completamente naturais e sem efeitos colaterais quando aplicado certinho. E não imaginem que a Ayurveda é arcaico ou é antigo demais, porque ela é anciã, ancestral e milenar. Não, muito pelo contrário. O Ayurveda vem até hoje ensinando outras medicinas do mundo inteiro. E muitos médicos ao redor do mundo vêm aderindo ao Ayurveda, porque o Ayurveda tem propostas e resolve problemas que a nossa medicina aqui no Ocidente, a medicina alopática, ainda não consegue resolver. Então é por isso que o mundo está cada vez mais de olho no Ayurveda. Meu nome é Eric Leite, eu estudei Ayurveda na Índia e trouxe para o Brasil o Ayurveda como uma formação. Hoje eu tenho uma escola de formação em Ayurveda que vários terapeutas do Brasil se formaram comigo. E não só aqui no Brasil, como fora do Brasil também. Eu formei pessoas em vários países da Europa e também na Índia, quando eu levo alunos para estudar Ayurveda avançado dentro dos hospitais lá na Índia. Bom, dito isso, eu preciso falar um pouco da visão da diabetes para o Ayurveda. Talvez aqui eu não vá entrar com muitos termos técnicos e depois eu vou dar uma proposta para quem quiser entender um pouco melhor sobre a Ayurveda e sobre as palavras que eu estou utilizando aqui. Mas, eventualmente, eu vou precisar usar algumas palavras como Vata, Pitta, Kapha e também com doshas. Essas palavras são palavras-chave para o Ayurveda. E quem quiser saber um pouco mais sobre isso, sobre os doshas e tudo, eu vou deixar um link com um e-book aqui que vocês podem adquirir para quem quiser. É R$ 9,90 esse e-book e a gente vai falar sobre os doshas para vocês entenderem melhor o que são esses doshas, tá bom? Ao mesmo tempo, ainda nas descrições desse livro, desse vídeo aqui, eu tenho um outro link para quem quiser se aprofundar ainda mais e fazer um curso de iniciação ao Ayurveda. Esse curso é um curso completo, em que você vai entender mais sobre o corpo, mais sobre a mente, na perspectiva do Ayurveda, e vai ter todas as bases para você poder
entender melhor qual é esse mecanismo do qual eu estou olhando para falar com vocês todas essas receitas e essas dicas sobre, não só sobre diabetes, mas sobre várias propostas de como tratar algumas doenças de maneira natural e a partir dessa medicina tão incrível que é o Ayurveda. Mas aqui, a minha ideia aqui no YouTube é que vocês também tenham bastante conteúdo para aprender, mesmo sem precisar acessar nenhum curso, nenhum e-book. É só vocês ficarem antenados aqui que eu vou trazer cada vez mais. Quanto mais vocês pedirem, mais eu vou trazer informação aqui para vocês. Então, nesse momento, eu quero dar uma informação que é crucial para vocês. Eu quero falar os 15 alimentos que são venenosos para quem tem diabetes ou pré-diabetes. Só que eu preciso dizer que esses alimentos não se baseiam só no fator açúcar, tá? Eles se baseiam num fator que é o que aumentam alguns doshas que são prejudiciais à saúde e a produzir cada vez mais diabetes. E um desses doshas é o dosha kapha. Eu sei, talvez não faça sentido para muita gente aqui que nunca ouviu falar sobre a Ayurveda. Por isso que eu indiquei, para quem quiser saber um pouco mais, esses links que estão aqui na descrição. Mas o fato é que existe um mecanismo que é muito mais sutil e muito mais profundo do que na medicina alopática, que a gente entende algumas questões que levam a diabetes muito diferente das questões da nossa medicina aqui no Ocidente. Então, baseado nessa teoria, baseado nessa medicina que é tão atual e é cheia de pesquisa lá na Índia e agora na Europa, a Alemanha, a Suíça, os Estados Unidos, vários países estão aderindo a essa medicina e fazendo muitas pesquisas. Para quem não sabe, agora, por exemplo, há pouco tempo, para quem está vendo esse vídeo no momento em que eu publiquei, a Cláudia Raia, por exemplo, engravidou. E ela engravidou há 50 e tantos anos, não sei qual a idade dela, e ela foi à televisão falar que o motivo dela ter conseguido engravidar na idade que ela está foi porque ela pratica o Ayurveda, porque ela se consulta com uma médica indiana que trabalha com Ayurveda. Então você vê, não só a Cláudia Raia, mas várias outras pessoas famosas ao redor do mundo estão falando mais sobre a Ayurveda, porque o Ayurveda alcança curas que a nossa medicina ainda não chegou. Então, dito isso, esses alimentos todos que eu trago aqui, ou esses itens, eles estão baseados numa perspectiva do Ayurveda, que muitas vezes, olhando pela medicina alopática, pode ser que vocês não encontrem um porquê. E eu vou tentar falar de cada um deles e explicar um pouquinho. Então, o primeiro alimento são saladas cruas. Isso mesmo. Folhas, legumes crus. Eu sei que muita gente acha que isso é um prato saudável, mas tudo que é cru, gente, geralmente exige muito do nosso fogo digestivo, exige muito da nossa capacidade de digerir. E isso faz com que os alimentos sejam mal aproveitados. E ao invés deles produzirem nutrientes, eles produzem pouco nutriente e junto produzem algo que no Ayurveda a gente chama de ama, que são toxinas, biotoxinas. E essas biotoxinas, elas conseguem ocupar várias partes do corpo, inclusive das células, intoxicando essas células. E uma das doenças possíveis de se formar por conta disso é exatamente a diabetes, ou uma pré-diabetes no estágio inicial. Então, eu não posso comer nunca salada? Não, você pode, mas você tem que analisar se o seu fogo digestivo está bom, e você deve comer essas saladas em momento em que você está com muita fome, e não ser um hábito. Salada crua não pode ser um hábito. E isso é um problema aqui no Ocidente, porque a gente tende a olhar isso como positivo, como, eu como um prato de salada. Gente, esquece esse um prato de salada crua antes de comer. Quem quiser comer legumes, quiser comer folhas, é bom ser cozido, e é bom que seja no final, não no começo da alimentação, tá bom? Olha, pode no começo não parecer, não fazer nenhum sentido para vocês, mas eu prometo que isso tudo está baseado numa ciência milenar que vem curando pessoas ao redor do mundo todo. Então, pode confiar. O próximo alimento é uma categoria, que são alimentos fermentados. Esses alimentos fermentados, eles podem causar um grande distúrbio dos doshas quando consumidos rotineiramente. Então, é bom evitar esses alimentos, porque esse distúrbio dos doshas faz a mesma coisa, produz um problema no fogo digestivo, uma má assimilação de nutrientes, e não quer dizer que você nunca pode comer alimentos fermentados. Isso não pode ser rotineiramente, ok?
O próximo são alimentos refrigerados. E aí eu preciso dizer para vocês, comida boa, que gera saúde, que evita diabetes, são comidas fresquinhas, recém-feitas. Todo alimento refrigerado, que precisa ser reesquentado, vai deixar de produzir prana, que é uma energia vital de todo alimento e que nos dá energia e que aumenta a nossa capacidade digestiva e que produz mais capacidade imune para o nosso corpo. Então, é muito ruim você fazer marmitinhas e congelar para ir comendo ao longo da semana. O ideal é comer sempre comida fresquinha. Gente, eu estou falando do ideal, e quem não pode fazer isso vai ter que fazer redução de danos. Agora, se você está batalhando contra uma doença tão potente que quer minar a tua saúde, é bom você tentar seguir ao máximo essas dicas aqui, tudo certo? Então, o próximo são alimentos requentados, que vêm na mesma categoria. Se eu refrigerei, eu vou ter que requentar. Então, são dois problemas. Ou se eu fiz um almoço, sobrou muito, eu requentei para o jantar, já é um problema, mas até aí ainda consigo considerar, tá ok, porque tá muito, foi requentado apenas uma vez. Mas agora, um alimento de hoje não é bom ser utilizado amanhã. Então, é bom sempre fazer a conta certa para o dia e no próximo dia comer algo novinho e fresquinho. Vocês podem falar, ai, mas aí eu não consigo. Gente, aí é com vocês. Vocês que vão ter que correr atrás aí das possibilidades que são plausíveis, que são fáceis para vocês, tá? Eu estou dando as melhores dicas. Vocês seguem aquelas que são mais fáceis para vocês. Bom, depois açúcar refinado. Não é que diabético não pode comer açúcar, dependendo dos níveis, pode comer muito pouco açúcar, dependendo de onde, é bom evitar sempre, mas o pior dos açúcares é o açúcar refinado, então esse pode cortar da vida de vocês. Eu vou dizer para vocês que eu não como açúcar, na minha casa eu não como açúcar, só tem açúcar porque a minha esposa utiliza açúcar, e é só açúcar mascavo, que é o mais saudável dos açúcares, e passa longe de mim. Eu nunca peguei uma colher de açúcar ali para servir, porque não faz parte da minha vida. Então é possível viver com isso, mesmo que eu não tenha taxas glicêmicas ruins e nem pré-diabetes nem diabetes, mas eu não faço uso do açúcar e é bem tranquilo. Antes eu fazia, há uns 6 anos atrás eu fazia, mas eu decidi cortar e foi super tranquilo para mim, a gente acostuma com o tempo, tá? Outra coisa são os vegetais de raiz. Eu sei, eles são bem gostosos, né? Mas vegetais de raiz, gente, eles têm muito capa e são muito pesados. Ou seja, a digestão fica comprometida, principalmente se a gente come eles todos os dias. Mas, Eric, quais são os vegetais de raiz? Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Ó, a batata, a beterraba, a mandioca, o inhame, todos os tubérculos, por exemplo, estão nessa categoria. Então, é bom evitar e comer de vez em quando. E não repetir isso cotidianamente, rotineiramente, porque isso vai pesar a tua digestão e vai causar a mesma sensação do que lá nas saladas cruas. Bom, vamos lá. Carnes muito pesadas. O que é uma carne pesada? Carne de animal gordo, carne suína, carne de búfalo, carne bovina, né? Essas carnes é melhor evitar, porque elas também pesam muito o organismo e elas contribuem para gerar uma taxa glicêmica maior. Posso comer essas carnes? Pode. Quando vocês comerem carne, na mesma refeição, evitem comer feijão, porque isso pesa demais, tá? Mas se for comer uma carne de gado, por exemplo, evita comer todos os dias. É melhor que vocês optem por um peixe ou uma carne de frango, que é mais leve, tá certo? Bom, vamos lá. Banhas, margarina nem se fala, gente, isso não é comida, por favor, não usem isso. Banha para cozinhar é muito pesado, apesar dela não ser tão mal para a saúde, é bom usar com parcimônia, tá? Agora, vem umas categorias aqui que aí tem que evitar mesmo, porque além de ter açúcar, alguns terem muito açúcar, são alimentos extremamente danosos para a saúde. O primeiro deles é sorvete. Sorvete deve ser abolido junto com refrigerante. Isso, quem quer ter saúde intacta tem que abolir e não tem desculpa. Se você compra refrigerante e sorvete para os seus parentes, você está comprando veneno, você está desejando a morte antecipada dessas pessoas. Olha, Eric, você está sendo exagerado. Não, não estou. Porque a gente tem um mundo que a morte por açúcar no sangue e por alimentos industrializados e multiprocessados é maior do que por guerras, por exemplo. Então, a gente tem que começar a olhar para isso sim e desejar saúde aos nossos entes queridos.
Outro alimento que não vai te favorecer muito é iogurte, independente de qual iogurte. Esses alimentos são extremamente danosos para o organismo. É com raras exceções que a gente come esses alimentos e eles também contribuem para aumentar o teor aí glicêmico e levar a uma pré-diabetes ou uma diabetes. Depois, sementes fritas, isso mesmo. É melhor torrar sementes no forno do que torrar sementes com óleo, tá? Para quem tem índices glicêmicos complicados. Para quem não tem, pode colocar um pouquinho de óleo, mas essas sementes, a mistura de sementes já é danosa para o organismo, porque também pesa a digestão. Então, evite colocar óleo demais para torrar essas sementes, para quem gosta aí de sementes torradas, tá? Alimentos gordurosos ou preparações fritas também são altamente danosas, porque elas pesam o fígado, pesam o intestino, pesam o estômago, pesam o fogo digestivo e faz com que você não digira as coisas muito bem. E, por fim, cogumelos. Aliás, nessa categoria aqui, junto com a carne, eu digo, evite cotidianamente cogumelos e carnes, principalmente quem tem tendência à depressão, porque são alimentos que tendem a deprimir o sistema nervoso central, então tomem muito cuidado. E completando, para diabetes, por serem pesados, esses alimentos também atrapalham a digestão e podem te levar a uma pré-diabetes quando usado exageradamente. Vocês perceberam aqui que durante todos esses alimentos eu falei sobre pesar a digestão? Pois bem, uma das coisas que a Ayurveda fala muito é sobre a digestão. Toda doença começa por uma digestão ruim. E a digestão ruim faz com que a gente leve para o nosso sangue biotoxinas. E essas biotoxinas podem levar à formação de uma pré-diabetes ou uma diabetes. E pode levar a doenças ainda piores do que isso. Lembrem dessa frase: toda doença começa numa digestão ruim. Agora anota essa outra frase aí. Anota para vocês, eu sou o que eu digiro. Não é o que você come, é o que você consegue digerir. E se você põe coisas pesadas, você digere mal, e passa toxinas, você vai passar a ser essas toxinas. Elas vão levar a tua vida para frente, não você. São essas toxinas que vão definir quem você é, o seu humor, se você está doente ou não. Então é melhor cuidar da saúde. Aí vocês podem falar, Eric, mas não sobrou nada. Claro que sobrou. Se vocês olharem aqui, eu falei para quase todos o uso não cotidiano. Então vocês podem pegar alimentos, por exemplo, folhas verdes escuras cozidas ou passadas ali na frigideira, arroz, feijões. Olha só, essa combinação já é bem brasileira, né? E outras combinações de outros legumes, outras leguminosas que não são, por exemplo, as raízes. Dá para variar muito com o que a gente tem no Brasil. E se for optar por carne, tenta ao máximo optar por peixe ou por frango, lembrando de nunca misturar carne com leite e não misturar carne com feijão, porque isso também pesa a tua digestão. E uma outra dica que eu vou dar para vocês, e quem quiser, é só falar, Eric, fala mais nas perspectivas do Ayurveda, que eu posso falar sobre os alimentos incompatíveis para a vida aqui. Nunca esquentem um mel para comer, nem no chá. Mel quente é tóxico para o corpo humano. Mel é ótimo, quente é tóxico, tá bom? Então, nunca façam. Tem gente que faz uma carne ao molho de mel, isso é péssimo. Então, galera, temos aí todos os alimentos que deveriam ser evitados ou ingeridos com muita parcimônia. Anotem todos eles aí e preguem na geladeira de vocês, porque esses alimentos, quando cortados da nossa dieta, ou pelo menos comidos com mais parcimônia, vão fazer com que a taxa glicêmica de vocês comece a se regular. Se vocês unirem aos outros vídeos que eu já fiz aqui, falando dos alimentos que abaixam o açúcar no sangue, vocês vão ver a saúde de vocês melhorando muito mais. E se vocês quiserem saber mais sobre a Ayurveda, comenta aqui, fala aqui nos comentários do YouTube, eu quero saber mais sobre a Ayurveda, que eu vou cada vez falando um pouco mais. A gente não pode deixar essa medicina para trás. Agora os médicos estão descobrindo essa medicina Ayurveda só agora, e eles estão loucos indo para a Índia estudar, tem muito médico que estuda comigo, a galera está pirando mesmo por conta dessa medicina que parece nova, mas é ancestral e sempre curou várias pessoas de enfermidades que muitas vezes a medicina alopática
não conseguem. Então, coloca aqui nos comentários se você quer saber mais sobre a Ayurveda e também lembrem que aqui na descrição desse vídeo eu deixei 2 links para quem é mais curioso e quer cada vez mais ser detentor da própria saúde e poder cuidar de si próprio e cuidar da própria família. No primeiro link tem o e-book sobre os doshas, contando um pouco sobre a Ayurveda, e no link 2 tem um curso básico sobre a Ayurveda, todos extremamente acessíveis para você cada vez mais investigar sobre a sua própria saúde. E olha só, deixa eu falar com vocês, o grande segredo não é você achar o melhor médico ou a melhor médica, ou o melhor profissional de saúde. O grande segredo é quando você assume a autorresponsabilidade para cuidar da sua própria saúde. É só você que vai fazer por você. Então, por isso mesmo, eu estou disponibilizando esses links para vocês aprenderem cada vez mais. Então, um beijo no coração, namaskaram, e a gente se vê no próximo vídeo. Até logo!